Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo. E esse propósito é uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual, porque o livro de Salmos, ele é composto por 150 salmos. A palavra salmos, no original, significa louvores. Na Bíblia hebraica, o livro de Salmos é chamado de Tehillim. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim quer dizer exatamente louvores. O livro de Salmos é usado pelo povo hebreu para louvar a Deus. E esse livro, que é formado por 150 salmos, ele tem 150 experiências com Deus. Cada salmo traz uma experiência que o salmista teve com relação a Deus e que ele escreveu para nos servir de inspiração e ensinamento. O livro de Salmos ele começa com o salmo que fala como ser bem-sucedido na vida. O salmo de número 1 fala que bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que não anda no conselho dos maus, aquele que não para no caminho dos que vivem errando. A palavra pecado significa fazer errado, significa errar o alvo. Então, pecador é aquele que erra o alvo. Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ele não para no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são os que jogam conversa fora. Ao invés de usarem a conversa para edificação, usam a conversa para a perca de tempo. Mas seguem a lei do Senhor e meditam nela de dia e de noite para fazer o que nela está escrito, porque fazendo assim serão como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não secam. Então, o Salmo de número 1 começa dando uma orientação a respeito da felicidade na vida. Logo de início, o livro de Salmos orienta: medite na lei do Senhor, dia e noite, para praticá-la, e você será comparado a uma árvore que está ao lado de um ribeiro de águas que vai produzir os seus frutos e vai ter folhagens sempre vivas. Significa que você sempre terá esperança, fé, amor, confiança, tranquilidade, sossego, paz, porque você estará como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que sempre vai produzir o seu fruto, porque sempre vai receber renovação do Espírito Santo. E o Salmo de número 1 fala assim, ele termina assim: os ímpios são, porém, como a moinha que o vento espalha, como a palha que o vento espalha. Você já viu uma palha sendo espalhada pelo vento? Ela não tem direção, ela não tem rumo. Mas os que meditam na lei do Senhor terão o seu caminho próspero e abençoado. Depois do Salmo de número 1, que começa falando sobre como ser bem-sucedido, você tem, ao longo do livro de Salmos, várias passagens, vários ensinamentos sobre como enfrentar os inimigos, como vencer a depressão, a angústia, a ansiedade, como lidar quando somos castigados por Deus. O Salmo 44 mostra que nós devemos lidar com o castigo com o entendimento de que Deus nos castiga para nos trazer de volta para o seu caminho. O Salmo 74 também nos ensina isso. Asaf foi o autor do Salmo 73 até o Salmo 83. E nesses salmos, o Salmo 74, ele fala sobre
o castigo de Deus e que Deus permitiu o castigo para que o povo se voltasse para ele. Depois, no longo dos Salmos, você vê na parte final que os salmos são salmos de louvores a Deus. São salmos que falam assim: louvai ao Senhor com aplausos, louvai ao Senhor com os instrumentos musicais, louvai ao Senhor com tudo que vocês fazem, com tudo que vocês têm. E o último salmo, que é o 150, ele fala assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele começa com a orientação para ser bem-sucedido. Ao longo dos Salmos, ele vai tratando de todas as situações da vida, fala a respeito da velhice. O Salmo 90 fala que nós vivemos de 70 a 80 anos nessa vida. E quando alguns chegam aos 80, pela sua força e pela sua robustez, a grande parte dos seus últimos dias é de enfado e cansaço. Então Moisés, que é o autor do Salmo 90 e que fala sobre a duração da vida e sobre a velhice, ele fala: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ele está dizendo: me ensina a contar cada dia, para que cada dia eu seja mais sábio, para que eu possa aproveitar essa vida de tal modo que quando eu chegar no final, eu possa ter desfrutado do bem da vida, ao invés de ficar batendo a cabeça, sofrendo, como o vento que espalha a palha, que vai sendo empurrada sem nenhuma direção, sem nenhum caminho. No Salmo 90, Moisés pede isso para Deus. Ao longo dos Salmos, nós aprendemos como lidar com cada situação da vida, tanto nos momentos bons, que são os últimos salmos, são salmos de louvores a Deus, como nos momentos da angústia, como, por exemplo, no Salmo 13, que fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Esse salmo mostra que há momentos em que nós oramos e parece que Deus não está ouvindo, mas ele termina dizendo: eu cantarei louvores ao Senhor e sei que ainda receberei a salvação de Deus. É um salmo que fala: mesmo que você pense que Deus está longe, você pode ter certeza que você dará testemunho e louvará e cantará ao Senhor. O Salmo 13, ele fala a respeito dessa situação e termina dizendo que eu tenho certeza que vou louvar ao Senhor. O Salmo 46 fala a respeito de alguém que estava em uma situação de perigo, mas ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E ele fala no versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se o Senhor é o Deus dos exércitos, ele vence todas as guerras e ele está conosco, então nós não precisamos ter medo de nada. E ele, no versículo 10 do Salmo 46, fala assim: aquietem-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Deus está dizendo: aquietem-se, eu continuo sendo Deus, e eu serei honrado entre os povos. Todos verão que eu dei a bênção, a proteção, o cuidado, o livramento para o meu povo. Então você pode crer que você pode ficar calmo, tranquilo, porque Deus está na sua frente. Quando você pensa que está rodeado de inimigos e que não vai conseguir adormecer, Davi escreveu o Salmo 3, dizendo: como se têm multiplicado os meus inimigos e os que desejam a minha destruição. Mas ele fala nesse mesmo Salmo 3: mas eu deitei e dormi, eu deito e logo pego no sono. Então, o livro de Salmos, ele mostra que Deus está sempre conosco. O mesmo rei Davi escreveu o Salmo 23, onde ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo que é tão conhecido e esse versículo que é tão conhecido nos mostra que o Senhor é o nosso pastor, então não nos faltará a provisão,
a saúde, o alimento, a força, a graça, a renovação espiritual, a capacidade, a sabedoria para lidar com os desafios. Se nós pedirmos a Deus que Ele nos ouça, Ele vai nos ouvir e vai nos abençoar. E o salmo de hoje é o Salmo 76. Você está vendo Salmos, capítulo 76, porque nós estamos usando uma versão digital da Bíblia, então ela coloca a palavra capítulo, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é independente. Não existe uma ligação do Salmo 76 com o que está escrito no 75 e no 77. O Salmo 75 é independente, o Salmo 77 é independente, o Salmo 76 também, ele é um salmo independente. Cada salmo foi escrito para manifestar, expressar aquilo que o seu autor quis falar naquele momento, na sua oração, no seu relacionamento com Deus. E é por isso que, quando você fala de salmos, você fala salmo no singular 76, porque você está falando de um salmo, especificamente do 76. Salmos no plural é para se referir ao conjunto dos salmos. Então hoje nós vamos meditar no Salmo 76, ou você pode falar também Salmo de número 76, que indica a posição em que o salmo está. O Salmo de número 76 mostra no versículo 1 e 2 e 3 que conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. 2. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. 3. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Selá. O que esse texto está nos dizendo? Que em Judá, onde é Judá? Judá era a região de Israel formada por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O povo de Israel é formado por 12 tribos. Quando Deus tirou o povo de Israel estava como escravo no Egito. Quando Deus os arrancou da escravidão do Egito e os colocou na terra prometida, Deus colocou um reino de Israel, que era formado por todas as 12 tribos. Em um certo momento, depois que Salomão, o rei Salomão, morreu, o seu filho Roboão não conseguiu manter todas as 12 tribos unidas. Houve uma divisão. As 10 tribos da região do norte formaram o reino de Israel. As 2 tribos do sul formaram o reino de Judá. Então, Judá era um país com a capital em Jerusalém. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, com a capital em Samaria. Então, quando o texto fala aqui, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, ele está dizendo assim para nós: Deus é conhecido no reino do sul. As 2 tribos de Judá e de Benjamim ficavam na região do sul. Então Deus é conhecido em Judá, no reino do sul, e grande é o seu nome em Israel. Ou seja, o nome de Deus é grande na região do reino do norte, onde estavam as 10 tribos. O salmista está dizendo: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. Asaf, ele era o líder de louvor no templo, na época do rei Davi. E ele e os seus filhos, né, a escola de Asaf, escreveram os salmos 73 até o salmo 83. Então nós estamos aqui no 76. O 76 foi escrito por ele. E ele fala que conhecido é Deus em Judá e grande é o seu nome em Israel. Então Deus ele é conhecido. As pessoas conhecem Deus. Versículo 2. E em Salém. Salém é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá. E em Salém está o seu tabernáculo. Nós sabemos que o templo
foi construído, o templo foi construído em Jerusalém, e a sua morada em Sião. Então ele está dizendo assim: e em Salém está o seu tabernáculo, em Salém está o tabernáculo de Deus, e a sua morada em Sião. Sião é o nome de um monte. Esse monte fica em Jerusalém. As pessoas adoravam a Deus no monte Sião. Então, o salmista está dizendo assim: Deus é conhecido em Judá, o nome dele é grande em Israel, em Jerusalém, em Salém, está o seu tabernáculo, e no Monte Sião ele mora. Deus mora no Monte Sião, a sua morada está em Sião. Versículo 3, ali, ele está se referindo ao povo de Israel. Ali, na terra de Judá, na terra de Israel, Deus quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Em outras palavras, onde Deus é conhecido, existe proteção. Onde Deus é conhecido, Deus quebra o escudo, a espada e ele põe fim à guerra. Em outras palavras, essa primeira parte está nos dizendo o seguinte: se você conhece Deus, pode ficar tranquilo, porque onde ele está, ele queima toda a guerra, ele vence toda a guerra, ele derrota todos os inimigos, ele corta o escudo, o arco, a flecha, a espada, ele vence as batalhas pelo seu povo. Se ele é conhecido, se você conhece Deus, se você é conhecido, conhece o nome dele, você tem a vitória. Essa é a primeira parte do Salmo 76. Agora a segunda parte. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Montes de presa é uma expressão que significa montes de despojos. Então, você fala, quando um povo lutava contra o outro povo, o povo que vencia o outro colocava o vencido como presa. O que é uma presa? É a vítima do que vai servir de alimento para e que foi abatida. Então, quando o leão ele abate um animal para alimentar-se daquele animal, aquele animal é a presa. Então, o leão ele vai desfrutar, ele vai comer todas as carnes da presa que foi abatida. Quando um povo vence outro povo na guerra, aquele povo vencedor vai desfrutar de todas as riquezas do povo que foi vencido. Então, o versículo 4 está dizendo assim, ele está falando de Deus. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Ou seja, Deus, ele é... O monte de presa é o monte onde o povo venceu a guerra, onde o povo tem a presa e vai começar a receber as riquezas, as roupas, o dinheiro, a comida, tudo que conseguiu da presa, do povo que foi vencido. Então, ele está dizendo assim, Deus é maior do que os montes de presa. Deus é maior do que os exércitos que vencem os outros exércitos e pegam várias presas. Deus é maior do que os maiores exércitos. É isso que ele está dizendo. Versículo 5. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. Ele está dizendo que os exércitos poderosos, que têm os homens que são ousados, os que são fortes, eles dormiram o seu sono. E nenhum homem de força achou as próprias mãos. Ele está dizendo, diante de Deus, o exército pode ser muito poderoso, mas diante de Deus, eles não conseguem nem achar as mãos para poderem pegar na espada, para poderem pegar no arco, para poderem pegar na flecha,
para poderem fazer qualquer coisa. Porque Deus é maior do que qualquer exército, por mais poderoso que seja. Aí eu vejo o versículo 6. São 4 partes esse salmo. A primeira parte, do versículo 1 ao 3, nos ensina: se você conhece Deus, Deus quebra todas as barreiras, arco, flecha, espada, guerra, ele vence tudo. A segunda parte, versículos 4 e 5, Deus é maior do que qualquer exército inimigo. Agora a terceira parte, versículos 6 ao 9. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Deus dá uma palavra e os carros e cavalos de guerra dormem. 7. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Então, quando Deus se ira, ninguém pode derrotar a Deus. Deus é terrível, no sentido de que ele tem todo o poder. 8. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. 9. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Então, quando Deus lança sua voz lá do céu para dizer que ele lança o seu juízo, a terra treme e ela fica em silêncio quando Deus se levanta para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. É Deus que livra os mansos da terra, aqueles que confiam nele. Aí tem aqui um selá. A palavra selá significa pausa. Nós sabemos que os salmos, eles são músicas, são canções. Quando tem o selá, significa que aqui tem uma pausa. Eles estavam... Inclusive tem um selá aqui no versículo 3, né, que eu não comentei. Então eles começam louvando a Deus, dizendo os versículos 1, 2 e 3. No versículo 3 existe uma pausa, e toda pausa na música serve para refletir no que foi cantado. Então aqui é como se eles cantassem o versículo 1, 2 e 3. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, e a espada e a guerra. Selá significa que tem uma parada, e essa parada serve para lembrar: Deus é grande. Quando nós o conhecemos, quando ele nos conhece, quando nós temos relacionamento com ele, estamos com ele, ele vence todas as nossas guerras. Então esse selá é para que se feche uma conclusão daquilo que foi cantado. Aí começa uma segunda parte que fala: Deus é ilustre e glorioso, maior do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. Aí vem aqui essa parte que fala que Deus é terrível, e aí vem um selá. Esse selá é para pensar aqui: Deus é terrível. Quando ele está no céu e ele lança o seu juízo, a sua palavra, a terra treme e tudo fica em silêncio quando Deus se levanta para julgar, para livrar os mansos da terra. E aí vem a última parte: porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. O que é a cólera? A raiva do homem, o ódio do ser humano, a força que o ser humano usa para ficar com raiva de uma situação, para se levantar contra uma situação difícil. Ele está dizendo assim no versículo 10: porque a cólera do homem redundará em teu louvor. Quando o ser humano fica com raiva que alguma coisa não deu certo, quando o ser humano, no caso aqui, ele está falando dos inimigos de Israel, se reúnem em carros e cavalos e pegam o arco, o escudo, a espada, a flecha para atacar o povo de Israel, e eles vêm com a sua cólera e eles são derrotados e ficam ali destruídos, a cólera do homem
redundará em teu louvor. Ou seja, a raiva do exército inimigo e a sua derrota só mostra que Deus verdadeiramente é que tem todo o poder. E o restante da cólera, tu o restringirás. O homem luta contra o povo de Israel, é derrotado. Isso louva a Deus, mostra que Deus tem todo o poder. Aí o restante da cólera, a persistência, quando eles ainda falam assim, vamos recompor o exército, vamos avançar mais uma vez. Esse é o restante da cólera, é a resistência, vamos mais uma vez. Ele fala, tu o restringirás. Então, quando eles vão na primeira vez e são derrotados, isso louva a Deus. Quando eles reforçam os exércitos para combater, Deus restringe a força deles. Tu o restringirás. Ou seja, eles atacam uma vez e são derrotados, o nome de Deus é louvado. Eles pegam mais cólera, o restante da cólera, se preparam mais uma vez para a guerra, Deus vai e coloca o braço dele na frente. E Deus restringe a força deles. Versículo 11. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Então ele fala assim, façam propósitos com Deus. Paguem os propósitos que vocês fizerem com Deus. Tragam presentes para adorarem a Deus. Porque, versículo 12, ele ceifará o espírito dos príncipes. Ele é tremendo para com os reis da terra. Então ele está dizendo assim, é ele que tem o domínio da vida dos príncipes. Quando ele fala ele ceifará, ele colherá o espírito dos príncipes, ele está falando, é ele que é o dono da vida. Ele é tremendo para com os reis da terra. Os reis da terra que confiam em Deus, ele é tremendo porque ele é terrível, ele tem todo o poder. Em resumo, o Salmo 76 fala que Deus ele é soberano, que Deus é terrível, que Deus é terrível no sentido de que ele tem todo o poder sobre a terra e ele vence todas as guerras. E que esse Deus é um Deus que é justo, porque você vê ele falando aqui no versículo 8: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. 9. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Deus, ele se levanta para julgar. Deus se levanta para livrar as pessoas corretas, os mansos da terra. Deus, ele declara lá do céu o seu juízo. Ele se levanta para fazer o julgamento correto. Então, o Salmo 76 fala que Deus é soberano e Deus é justo. Se você conhece Ele, não se preocupe com seus perseguidores, com os seus inimigos, adversários, porque Deus, ele protege você. Ele quebra o arco, as flechas, ele vence qualquer tipo de escudo, qualquer tipo de espada, porque ele é temível, ele é terrível, ele é Deus. Um Deus que é soberano e que é maior do que qualquer exército. Nós vemos aqui que no versículo 5 ele fala, os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. Com Deus na sua frente, o seu inimigo não vai nem achar aonde que está a mão dele para se levantar contra você. Porque Deus é temível, Deus é terrível. Diante da presença do seu Deus, de Deus, os seus inimigos ficarão com a sua cólera para louvar a Deus. E se renovarem, trouxerem o restante da cólera, Deus o restringirá. Portanto, façam votos, como diz o 11, e paguem ao Senhor. Façam votos de honrar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de estar com o Senhor.
porque é ele que ceifará o espírito dos príncipes. Ele é tremendo para com os reis da terra. Ele é tremendo para com os que reinam e governam a terra seguindo a ele. Para os que são reis, porque seguem a ele. Você sabe que quando você segue a Deus, Deus dá as diretrizes para que você faça, para que você tenha governo das suas decisões e da sua vida. Você, quando segue nos mandamentos de Deus, você é um rei, você é uma rainha quando você obedece a Deus. Porque os reis e as rainhas, eles reinam. Eles tomam decisões que reinam. Acima de tudo, você precisa reinar sobre a sua vida. E para você reinar na sua vida, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Ele é tremendo para com os reis da terra. Quando você reina sobre a sua vida e coloca Deus, Deus vai se mostrar tremendo para você, vencendo todas as guerras, dando estratégias e soluções e sabedoria para que você tome a decisão certa e vença todas as guerras da vida. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.